Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, falando hoje sobre Jesus, o servo de Deus, no capítulo 12 do Evangelho de Mateus, versículo 15 a 21. Quando Jesus toma a sua atitude de curar um homem no dia de sábado, isso não é entendido pelos fariseus, como nós já vimos, ele então parte se afastando dali para outra missão, para outra atitude e outra conduta. Antes de darmos continuidade ao nosso programa, nós queríamos lembrar a você que esta obra que está aqui em nossas mãos, analisando as traduções bíblicas, ela agora foi editada pela Mundo Maior de São Paulo, 10.000 exemplares, de forma que essa obra já vai para em torno de 40.000 exemplares. Então, em São Paulo, grande São Paulo, nas livrarias do Conjunto Nacional, na Saraiva e nas demais livrarias de São Paulo, Sul e Sudeste, você pode fazer os seus pedidos à Mundo Maior Editora. E nós gostaríamos de dizer a você que, além dessa, nós temos o Sermão do Monte, que é a nossa segunda obra, Bereshit, que é o Gênesis, traduzido direto do hebraico para o português, uma tradução feita por mim e pelo meu amigo Gadi Azar, israelense, que mora em Tel Aviv, em Israel. Nós fizemos esse trabalho que está sendo muito aceito, inclusive agora adotado pelo nosso mestrado de pós-graduação em Ciências das Religiões, pela Universidade Federal da Paraíba, na turma que nós ministramos o curso de Análise e Interpretação de Textos Sagrados. Então, na verdade, esta obra, analisando as traduções bíblicas, o Sermão do Monte e o Bereshit, você pode encontrar em São Paulo, analisando pela Mundo Maior. E as outras obras você encontra pela livraria Sinal Verde, ali na Abílio Ramos, em Guarulhos. O telefone é 2409-1540. E procure também os nossos DVDs com conferências diversas, sobre temas diversos, inclusive sobre o cristianismo primitivo. Você pode adquirir lá no Shopping Center de Guarulhos, Shopping Internacional, aquela maravilha de shopping, que a gente vai daqui do Nordeste e se encanta naquele maravilhoso ambiente onde tem tudo. Ali também vai ter as nossas obras. Você procura Marilena lá na banca Use Sinal Verde e você vai encontrar nossas obras. Portanto, vamos dar continuidade ao nosso programa e colocar Jesus sendo previsto as suas atividades, as suas atitudes, segundo Mateus, pelo grande profeta Isaías, quando ele diz assim: porei o meu escolhi o meu amado em quem minha alma se compraz. Porei o meu espírito sobre ele e ele anunciará o direito às nações. Então Jesus veio, segundo o profeta Isaías, trazer o anúncio de que todos nós temos direitos perante Deus. Todos nós somos filhos de Deus. E que Jesus veio trazer essa mensagem. E aí o profeta diz, ele não discutirá. Ou seja, ele vai ensinar, dar o exemplo, mostrar como se faz. Quando ele diz amai uns aos outros como eu os amei, é porque ele estava realmente mostrando, ensinando o que ele já tinha feito. Lembrando que ele tinha dado a receita, como ele realmente escolheu fazer. Ele não discutirá, nem clamará, ou vai crar, clamar, chamar, exigir, nem sua voz nas ruas se ouvirá. Ou seja, as suas ações sim, sua voz não. Ele não quebrará o caniço rachado, nem apagará a mecha que ilumina. Então, Jesus está agindo e dizendo, como ele coloca, que o Filho do Homem foi conhecido pelas suas obras. Então, o clamará, que era realmente os profetas faziam isso, clamavam, chamavam as pessoas. Aqui o profeta diz que Jesus não precisaria disso. Com certeza, Isaías está vendo que bastava a conduta, o que Jesus fazia, a sua dedicação ao amor e à necessidade do outro. Isso é que era realmente o seu lema, a sua conduta, a sua forma de agir, deixando para nós a lição de que é melhor a gente fazer do que dizer. É melhor a gente agir
do que mandar que os outros hajam. E aqui vem aquela questão. É preferível praticar do que ensinar. Porque a prática já gera nas pessoas o estímulo, o exemplo. Um exemplo gera palavras, gera atitudes, gera mudança nas pessoas. E foi exatamente o que Jesus fez, como predisse o profeta. Porque Deus colocou, segundo Isaías, o meu Espírito sobre ele e ele anunciará o direito às nações. Ele não disse ao povo judeu, daí porque Jesus disse que eu vim para que todos tenham vida. Ele não falou em apenas um grupo. Ele, inclusive, em muitas ocasiões, ele mostrava aos discípulos que aquelas pessoas, aqueles pagãos com quem ele convivia, também tinham direito ao trono de Abraão, Isaac e Jacó, que eram os patriarcas, os antecessores de Jesus, conhecido pelo povo judeu. Pelo povo judeu. Quando se fala em Abraão, Isaac e Jacó, se fala de patriarcas, de pessoas que antecederam o povo hebreu e que formaram as raízes desse povo. Jesus, com certeza, chamava atenção para isso, como judeu que era, para sensibilizar as pessoas e mostrar que ele não tinha preconceito. Ele não tinha preferência por ninguém. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava sobre ele, como fala o profeta. E diante deste recebimento do Espírito de Deus sobre ele, Jesus veio exatamente anunciar o direito às nações. Que direito é esse? A justiça para todos. Igualdade. Por isso que Jesus se preocupava tanto com a justiça. Por isso que ele não fazia diferença entre as pessoas. Por isso que ele não discriminava ninguém e agia com amor e com brandura. Aprendei de mim, que sou simples como as pombas. Aprendei, sede prudente como as pombas, simples como as pombas e prudente como as serpentes. Esses eram alguns dos ensinamentos que ele nos dava, porque vinham do seu coração. Mas isso já era um extravasamento das suas ações e das suas atitudes de amor. Imitemos, porém, esses ensinamentos e essas condutas e atitudes de Jesus. Nós vamos para um pequeno intervalo. Fique conosco, voltaremos já.